Olá, pessoal. Trago aqui esse slide, que é a revisão para R, né? Primeiro eu coloquei lá no AVA aquela orientação que serve. Eu estou seguindo esse slide aqui, essa videoaula pela orientação. Aí achei melhor colocar uma videoaula para que vocês focassem mais, que eu acho que vocês devem estar com aqui esses bonequinhos aqui, né? Com a cabeça meio quente, buscando lá no AVA, mas aí tem que ter estudo para ter a vitória. Vamos lá? Lá eu coloco para que vocês estudem recursos renováveis e não renováveis. E aí vai a minha pergunta, né? A diferença, ou melhor dizendo, quais são os tipos de recursos naturais renováveis e quais são os não renováveis. Primeiro vamos entender o que são recursos naturais. São recursos que vêm da natureza. Quais são os renováveis? Nós temos aí a imagem, com a imagem do solo, água, vegetação, animais, sol, vento, e dentre outros são os recursos renováveis, que se renova. Apesar de que nós sabemos que com a poluição, com o desmatamento, com o desequilíbrio ecológico, com a utilização sem levar em conta aquela velocidade de quem está utilizando, sem tempo hábil para renovação, tem acontecido isso com os recursos renováveis, né? Infelizmente. E os não renováveis, que acaba não se recompondo mais, é o carvão o carvão natural, o petróleo, o ouro, os minérios de modo geral, não é isso? Aí nós temos exemplo de recursos não renováveis, tá bom? Esses três aí e praticamente os minerais que nós temos como exemplo aqui o ouro. Peço também que vocês dêem uma olhadinha sobre solo. E lá eu peço a formação do solo. A formação do solo se deu por ação do intemperismo. O que é esse intemperismo? O desgaste que ocorreu nas rochas, certo? Essas rochas foram desgastadas, foram formando fragmentozinhos, que esses fragmentos deu origem ao solo. Que aqui nós temos todo o caminho aqui de como é a formação do solo, mas sabendo que foi de uma rocha mãe, né? De uma rocha matriz, que deu espaço dos fragmentos vir seres vivos ali e acontecer decomposição e se desenvolvendo ali em várias outras camadas do solo. E aí eu pergunto também qual a composição do solo? O que é que tem no solo? Né? O solo é formado de quê? A composição química dele. A composição dele, na verdade. Ele é formado de matéria mineral, porque foi feito de rocha, né? Foi feito a partir de rocha, foi formado a partir da rocha, e que também, a partir dessa desagregação dessas rochas, por ação do intemperismo, houve ação de quê? De seres vivos, animais, vegetais, seres decompositores. Então, ele é formado também de matéria orgânica. E não deixa de ter uma certa porção de ar, porque ele é poroso, né? E também de água. Então, esses são os componentes do solo: matéria mineral, matéria orgânica, ar e água. Ainda tem até a proporção aí de cada um. Então, você percebe aqui nessa imagem que eu trago que a partir daí muitos seres vivos começaram a conviver ali no solo, vivem no solo. Nós temos formigas, bactérias, tatuzinho, vários seres vivos, seres até que eles vêm a morrer, e seres menores, chamados seres decompositores, eles vão decompor ali a matéria orgânica e deixa ali um grande material que favorece a formação, que favorece o solo para o desenvolvimento das plantas, que são o humo, certo? Então, ali no solo tem várias coisas, tem fungos. Então, o solo formado, ele ali é um verdadeiro local onde tem vários seres vivos, sejam animais, vegetais, decompositores, e aí vai. Tipo de solo, quais os principais tipos de solo? Nós estudamos 3 principais tipos, como o solo arenoso, que contém areia, contém grandes porositas, ele tem grandes poros, né? Por causa dos grãos de areia, ficam afastados um do outro. Então, favorece a passagem da água, é um solo permeável. O solo argiloso já é um solo que contém argila. Nesse solo, muitas vezes, fica poças de água, porque dificulta a passagem da água. Ele é meio vermelhinho por causa da argila. E o solo umífero, ele é meio escurinho, porque ele contém o quê? Ele contém muita quantidade de matéria orgânica. Ele tem grande quantidade de matéria orgânica, que nós chamamos até quantidade de humo. Ele é um solo que
provavelmente possa ter minhocas, que a minhocas também favorece para a formação do humo. E o solo bom para o plantio é esse aqui, o solo umífero, certo? Porque tem material orgânico, ele tem quase todas as proporções adequadas para o plantio. E aí vem a pergunta também, o que é erosão? A erosão é o desgaste do solo, não a proteção do solo, é o desgaste do solo. E muitas vezes pode ocorrer por ação humana, por isso que eu coloquei aí causa humana. Quando o indivíduo faz queimada, quando o indivíduo faz principalmente desmatamento, o solo aqui nu, o solo sem a vegetação, favorece que a água da chuva, o vento, venha diretamente para o solo. E se tivesse plantado aqui várias vegetações, o que ia acontecer? Ia bater nas folhas, nos galhos, né? Para depois acontecer isso aí. Eu falei até na época de mata ciliar, não sei se vocês lembram, tem esse estudo lá no nosso slide, que foi para também a gente não pode tirar toda a vegetação da margem do rio, que favorece também a erosão, certo? Então a erosão acaba desgastando o solo. E aqui nós temos algumas práticas, algumas formas de proteção do solo, melhorar o solo para o plantio. E uma dessas é a adubação. Se o solo estiver um solo que os vegetais não se desenvolvem bem, se o solo está com carências de nutrientes, o solo tem que ser colocado substâncias que venham dar fertilidade a esse solo. Então tem que fazer a adubação. A adubação consiste em acrescentar o quê? Nutriente no solo, porque se está faltando nutriente, temos que acrescentar nutriente no solo. Seja ele nutriente de origem orgânica ou seja ele de origem inorgânica, certo? Mas o mais adequado é de origem orgânica, resto de animais, né? Mas na verdade resto de vegetais, casca de frutas, né? Isso, caroços, sementes, o que for, as minhocas, tudo isso aí é uma forma de nutriente de origem animal. E se o solo tiver compacto, aquele solo duro, difícil de você plantar alguma coisa, você tem que revolver a terra, né? Você tem que fazer o quê? Arar a terra. Então você tem que fazer a aração. Depois que revolver a terra, seja você utilizando mesmo manual ou com algum equipamento, é bem indicado também colocar minhocas, porque a minhocas ela também faz esse processo de aração. Ela abre galerias, favorecendo o quê? A entrada de ar e de água, deixando o solo fofinho. E se o solo estiver muito seco, bem, o solo seco dificulta também os vegetais se desenvolver, não é isso? Então, o que a gente tem que fazer naquele solo? A gente tem que fazer uma irrigação, que consiste em molhar artificialmente aquele terreno. Você pode utilizar algumas formas de molhar esse terreno, por gotejamento, né? Por aspersão, como tem aqui, ó. Então, a forma de levar água ao solo. E se o solo estiver encharcado, gente? Encharcado vai apodrecer a raiz, né? Então não tem nem como os vegetais se desenvolver. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir valas aqui, ó, para escorrer a água e deixar o solo prontinho para o plantio. Não é isso? Veja que aqui, ó, você vem aqui sem drenagem, aí não se desenvolve. Aí quando você faz a drenagem, ele se desenvolve, as raízes se desenvolvem, tá vendo? E aqui já vou para o assunto da água. Aqui eu falo da composição da água. De que a água é formada? A água é formada de H2O. O que quer dizer isso? É formada de átomos de hidrogênio e oxigênio. É formada de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E a distribuição da água no mundo? Onde é que existe maior proporção de água no mundo? A água que tem no mundo e maior concentração é qual? A água que existe lá nos oceanos e mares, ó, 97%. É justamente como diz aqui, ó, 97%. Tá vendo esse azul aqui, ó? Azul e azul é de água salgada. Então é nos oceanos e mares. Os mares não são salgados, não é isso? Então 90% dessa água é dos oceanos e mares. 3% apenas que é utilizada, que sendo desses 3%, 1% na verdade que é utilizado, porque 2% é lá das geleiras, é água doce, mas está congelada. E esse 1% que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas existe depósitos subterrâneos, nos rios, nos lagos, é esse 1%. Então estuda melhor também essa parte de distribuição da água. E aqui vem a mudança dos estados físicos da água. Antes de falarmos aqui, vamos entender que existem 3 tipos de estados físicos da água, né? O estado sólido, líquido e gasoso. Os 3 estados físicos. Mas as mudanças são 4.
Veja que são 4 mudanças. Quando a água está no estado sólido e por ação da pressão e de temperatura, ela diminui, ela aumenta a temperatura. Quando aumenta a temperatura, essa água que está no estado sólido, ela se transforma no estado líquido. Aí essa mudança é chamada de fusão. Se você pode pegar essa água e aumentar ainda mais a temperatura que ela está, aí ela vai acontecer uma outra mudança, a vaporização. Aí ela vai estar no estado gasoso. E se eu pegar essa água do estado gasoso e diminuir a temperatura, ela volta para o estado líquido. É chamado de condensação. E se ela diminuir ainda mais o estado líquido dela, ela vai se solidificar. Ela passa do líquido para o sólido, certo? Então isso aí é bem conhecido já de vocês. Interessante que nessas mudanças de estados físicos, nós vemos no nosso dia a dia. Quando sua mãe coloca uma água no fogo aí, para fazer um café, para fazer alguma coisa, fazer um chazinho, você vai ver que a água começa a subir umas bolinhas. Ela começa a subir umas bolinhas e de repente ela está no estado de ebulição. Porque a água líquida aumentou a temperatura, aconteceu uma vaporização, mas de que tipo? Ebulição. E sua roupa molhada no varal? E seus cabelos quando estão molhados? Como é que seca? Porque acontece a evaporação da água. Ela sai do líquido para o vapor. Então está acontecendo uma evaporação. E uma chapa bem quente, que faz aquela zoadinha característica. A água também está vaporizando, né? Mas que tipo desse aí? Calefação. Então ficou claro, gente, que desses 4 mudanças, os 3 estados físicos é qual? Sólido, líquido, gasoso. As mudanças são 4. Fusão, vaporização, condensação ou liquefação, né? E solidificação. Só que a vaporização existe 3 tipos. E eu coloquei alguns exemplos no nosso dia a dia que acontecem exemplos de vaporização. Ficou claro? E aqui é bom a gente ficar de olho em relação a economizar água, né? Porque nós só temos 1%, imagine. Então, você vê aqui, ó, se tiver alguma torneirinha aí pingando aí na sua casa, né, vazando, é bom chamar um técnico aí para fazer o conserto, porque gasta 45 litros de água por dia se tiver gotejamento aí. Imagine, é muita água, né? E na hora de escovar os dentes, vamos deixar a torneira aberta aí direto? Não, né? A gente tem que ter o quê? Nós temos que saber que vai escovar os dentes, fecha, depois quando vai lavar a escova ou a boca e abre. Então a gente tem que ter aquele controle no banho também. Nós temos que ter aqui algumas formas, mostra aqui, de como a gente deve economizar água, ok? Água que vai molhar as plantas mesmo, pode até ser reutilizada, né? Então nós temos forma de como economizar água para saber ter hoje, para ter também no amanhã. E aqui eu trago o ciclo da água na natureza, que também é bem conhecido, provavelmente seja questão de prova, né? Tem muita nas avaliações, ciclo da água sempre se fala, que eu coloquei até a música falando do ciclo da água, vocês lembram? Então aqui nós temos o quê? Nessa imagem, se eu peço para explicar a imagem, o que é que você vai falar? Você vai descrever esse ciclo da água, hein? E você vai começar pelo sol, porque é o sol que vai o quê? Aquecer a superfície, toda a água líquida que está aqui na superfície tem tendência a o quê? A evaporar, ó. O primeiro processo de mudança de estado físico, ó, a vaporização na forma de evaporação, ela sobe na forma de vapor. A transpiração do seu corpo, do corpo dos vegetais, sobe também os vapores de água. E lá em cima vai se condensar. O vapor, quando encontrar as camadas mais frias, vai se tornar líquido, né? Na verdade, vai formar gotícula de água, que vai ficar pesadinha, vai se precipitar e cair na forma de chuva. Ao cair na forma de chuva, voltou a água líquida para a superfície da terra, que pode o quê? Acontecer a infiltração e formar lá os lençóis freáticos. Então, o ciclo da água na natureza acontece 2 tipos de mudança de estados físicos. A evaporação, quando ela sobe na forma de vapor, né? E a condensação, quando esse vapor se torna líquido. Deu para entender? Então, se você for para descrever o ciclo, você vai ter que explicar passo a passo com tudo que acontece, tá beleza? E aqui já vem para trabalhar sobre ar, né? Já vamos estudar um pouquinho sobre ar. E aqui eu estou pedindo os componentes do ar. Quais os componentes? Assim como a água tem hidrogênio, oxigênio, o ar tem componentes que nós vamos trabalhar mais aqui, os componentes, os gases, na verdade. Porque o ar tem poeira, tem fuligem, né? Tem micro-organismo. Mas vamos estudar aqui os gases da atmosfera.
O ar contém que gases? Ele tem maior proporção, eu botei as carinhas aqui para mostrar a maior proporção do ar. Ó. A maior proporção, apesar de estar com a cor azul, mas vai pelo tamanho, viu? O maior proporção aqui é o nitrogênio, ó, 78% é o nitrogênio, ó, 78%, ó, 78%. Não vai pela cor, vai pelo valor, a percentagem que está aqui, tá? Então, maior proporção, uma carona grandona aí, ó, porque a maior proporção, 78% é de nitrogênio. Então, numa atmosfera que existe maior proporção de nitrogênio. Logo depois vem o oxigênio, 21% de oxigênio. Então, tem aqui a representação do gráfico que tem no nosso livro e foi explicado em aula. E uma proporção pequenininha, que é o gás carbônico e os gases raros, certo? A maior proporção aqui, vapor de água, mas nós estamos falando dos gases, né? Como está falando na forma de vapor, então é aqui em proporção pequena. Então, se eu pergunto lá na prova, qual a maior proporção de gases que existe? Qual gás que tem maior proporção? O nitrogênio. Depois do nitrogênio, o oxigênio, não é isso? E aqui vem as camadas da atmosfera. Vocês lembram que camada da atmosfera tem lá no nosso livro? Eu acredito que é na página 76. Vocês lembram? Então, temos aí a camada da atmosfera. Qual a camada que nós vivemos? A camada que nós vivemos aqui está pertinho aqui, ó, do nosso, ó, pertinho aqui da gente, ó, é a troposfera. É porque lá existem as nuvens, existe chuva, então existe o ciclo da água da natureza. Né? Lá existem as ações dos fenômenos meteorológicos. Por quê? Porque existe o ciclo da água. É lá onde os aviões voam, tudo direitinho aqui, não é isso? Depois da troposfera, vem uma outra camada, a estratosfera. O que caracteriza essa estratosfera é a camada de ozônio, que eu já falei dessa camada de ozônio para vocês, não é isso? Que protege o nosso planeta, né, contra os raios ultravioleta do Sol. Porque as camadas da atmosfera, na verdade, são camadas que servem, na maioria das vezes, para a proteção da Terra, né? A Terra é protegida por várias camadas. E depois da estratosfera vem a mesosfera, aquela camada do meio. O que caracteriza mais ela é em relação, ela tem uma temperatura muito baixa. Ela é bem a temperatura mais baixa que tem aqui, a mesosfera. E aqui já não tem mais oxigênio não, viu, gente? Não tem como. Porque a tendência que vai subindo, o oxigênio vai se tornando o quê? Rarefeito, né? As moléculas dos gases vão se afastando e fica com pouca quantidade de oxigênio, né? E aí vai subindo aqui a camada termosfera. Essa palavra termo vem de quente. É a camada mais quente que existe. E aqui a exosfera já vai para o final aí, para o espaço sideral, onde existe o quê? A camada mais externa que tem aqui é externo, e existem gases como hidrogênio, o hélio, que são gases bem leves. Então, estuda lá na camada da atmosfera, lá na página 76, mais um pouquinho, tá? Só as características dela. E aqui nós vamos quase que finalizando, ainda falando sobre ar, nós vamos ver que o ar exerce pressão. E ela exerce pressão em tudo que existe na natureza, inclusive no nosso corpo. Só que nós não somos esmagados pela pressão atmosférica aqui. Sabe por quê? Porque nós temos pressão também por dentro, de dentro para fora. Aí acontece o equilíbrio. E nós observamos que quanto maior a altitude, essa pressão é menor. Sabe por que essa pressão é menor? O ar vai ficando mais rarefeito e também a coluna de ar é bem menor comparado com ao nível do mar, certo? E aqui eu trago exemplos que nós trabalhamos, vocês fizeram atividade prática, que nós trabalhamos mostrando a pressão atmosférica. Lembra dessa atividade aqui, que você colocou a água, virou e como mágico o papel não caiu? Você lembra? Quem foi o responsável disso aí? A pressão atmosférica. Se ela age em todos os locais, ela agiu também aqui de baixo para cima, né? E quando você coloca um desentupidor de pia na parede, por que ele não cai? Porque quando você faz a pressão para prender ele na parede, sai uma grande quantidade de ar daqui. O ar que deixa aqui fora, ó, acaba segurando ele na parede. Interessante, né? Só que com o passar do tempo ele cai. Por quê? Porque o ar vai entrando aqui, ó, e acontece o quê? De ficar com quase a mesma quantidade de ar dentro e fora. E você já percebeu que você bebe líquido? Você suga o líquido pelo canudo? Você tem certeza que você suga o líquido? É você mesmo? Na verdade, o que a gente faz, sabe o quê? A gente retira o ar de dentro do canudo. No momento que a gente retira o ar de dentro, né? Quando a gente retira o ar aqui do canudo, você diminuiu a pressão interna do canudo. Quando você diminui a pressão interna do canudo, o que é que a pressão atmosférica faz? Empurra o líquido para dentro do canudo. Se não tinha espaço aqui, não tinha ar nem nada, aí ele, ó, a pressão empurra para dentro do canudo. Interessante, né? Aí eu trouxe problemas em relação a isso, trabalhando o método científico.
Vocês lembram que nós temos essa imagem lá logo no início do primeiro trimestre? A imagem de como é que se faz o método científico, e nós vemos trabalhando esse método científico em quase todos os nossos assuntos. Primeiro, no método científico, você tem que observar. Então, você observou aí que o papel não caiu, você observou que o desentupidor não caiu, você observou que a água foi levada para no interior do canudo. Então, você observa. E você faz hipóteses. Hipóteses são até interrogações, são questionamentos. Será que isso acontece? Por que isso acontece? Né? Então, aqui mesmo, ó, desentupidor de pia, será porque ele ficou preso? Então, a hipótese, todo método científico tem que ter isso, certo? Aí você vai fazer um experimento para comprovar a sua hipótese. E aí, desse experimento, você vai criar uma lei, você vai observar se o que você teve como hipótese possa surtir resultado ou não. E aí você tem uma conclusão, você chega a uma teoria. E aqui eu trago situação, problema em relação a isso. Olha, o estudante decidiu testar a pressão atmosférica e para isso colocou o desentupidor de pia preso na parede, como tem aí a imagem. Aí eu peço o quê? Formula a hipótese do experimento. Aí você pode questionar. Hipótese da interrogação? Poxa, será que o desentupidor de pia vai ficar muito tempo preso? Quem foi que prendeu esse desentupidor de pia? Ah, o desentupidor de pia ficou preso, eu acho que é por causa da pressão atmosférica. Mas como é que ela age? Né? Então, você tem assim, vários questionamentos para fazer. Aí eu pergunto, qual é a etapa do método científico que está sendo apresentada na questão? É experimento? É hipótese? O que está demonstrado aqui na questão? A questão aqui está falando o quê? A questão está descrevendo e mostrando o experimento. Não é isso, gente? Percebe que está descrevendo o experimento? Então, qual é a etapa do método científico que está sendo apresentada a questão? O experimento. Não é não? E seguindo as últimas etapas do método científico, que é essa daqui, ó, a teoria, que é a conclusão, e considerando o que você sabe sobre pressão atmosférica, formule aí a conclusão. Como é que você vai formular a conclusão? Aí você vai dizer o quê? O desentupidor de pia fica preso na parede devido à pressão atmosférica, porque a pressão externa é maior do que a pressão interna por um determinado tempo. Você vai ter que explicar, quando você faz a conclusão, não basta você dizer a pressão atmosférica, você vai explicar por quê. Tá certo? Eu espero que essa videoaula tenha servido para vocês, porque nós finalizamos por aqui, e eu acho que vocês escutando esse vídeo, dando uma estudadinha naquela orientação que eu coloquei no ar, vocês vão se sair bem, certo? Sejam persistentes, corram atrás, e olha só, segundo trimestre, ó,